A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, seja sobre todos vocês e sobre a Igreja de Cristo na face da terra. Amém. A você que nos acompanha também na sua casa, seja bem-vindo. Este é um momento especial, um momento de reflexão na Palavra de Deus para a nossa edificação e fortalecimento espiritual da nossa fé em Deus. Que Ele nos abençoe assim pela sua misericórdia e pela sua graça. Quero convidar a todos a abrir a Palavra de Deus. O nosso texto de hoje, para a nossa reflexão, se encontra lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22. Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22. Nessa noite fria, em que o microfone aqui está gelando a minha mão, mas aquecidos em nossos corações, em nossa mente, em nossa alma, pelo Espírito de Deus e pela palavra dele que fala aos nossos corações e nos alimenta também, a preciosa palavra do Senhor. A nossa caminhada aqui nesse mundo é longa e muitas vezes nós nos deparamos com sérias dificuldades. Nós caminhamos por esse grande deserto que é o mundo. Assim como o povo de Israel peregrinou pelo deserto durante 40 anos, se deparando com as mais diversas dificuldades, como o povo de Deus, mas o destaque que nós não podemos esquecer é que eles, em todo o tempo, estavam sendo guiados pelo Senhor. Quero então pedir a sua atenção para a leitura da palavra de Deus nesse texto de Êxodo capítulo 13. E o presbítero Pedro lembrou aqui, na sua oração de intercessão, de coisas difíceis que nós lidamos. Hoje pela manhã eu estive realizando a cerimônia de ofício fúnebre da nossa irmã Esther. Alguns dias atrás, recentemente, muito recente, participando também da cerimônia de ofício fúnebre do reverendo Wellington. São as grandes dificuldades que nós enfrentamos e temos que enfrentar enquanto nós peregrinamos, caminhamos por esse deserto que é o mundo. O texto nos diz da palavra do Senhor: tendo o Faraó deixado ir o povo de Deus, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse Deus: para que porventura o povo não se arrependa quando vir a guerra e torne ao Egito. Verso 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus nos abençoe na exposição da sua palavra. Meus irmãos, o interessante é que o êxodo, relatado aqui por Moisés, ele ocorreu por volta de 1400 anos antes de Cristo. Ainda durante o período conhecido como a Era de Bronze, de 1500 a 1200. Mas ainda que o êxodo relatado nas Escrituras seja datado historicamente
esteja registrado nas Escrituras, como parte das histórias bíblicas, onde você encontra coerência e lógica para muitas pessoas da nossa época, do nosso tempo. A história do Êxodo nas Escrituras não passa de uma ficção, não passa de uma história ou de uma criação imaginária e fantasiosa relatada nas páginas das Escrituras. Mas para nós cristãos, não é assim. Para nós cristãos, o êxodo bíblico é um fato histórico, ocorrido há mais de 3.400 anos da nossa época. Para nós, irmãos e irmãs, o êxodo é um fato histórico lógico que está registrado nas Escrituras, de tal maneira que ele se torna fundamental, indispensável para a história bíblica da redenção contada nas Escrituras. Da redenção, primeiramente, do povo de Israel, que estavam escravizados no Egito e Deus os redimiu. Mas a história do Êxodo, ou o Êxodo relatado nas Escrituras, é essencial também do ponto de vista teológico, escatológico. E quando eu falo de escatologia, vocês entendem, eu estou falando de coisas que vão acontecer lá na frente. E por que eu estou dizendo isso? Porque a história do êxodo de Israel, do povo de Israel do Antigo Testamento, aponta para a nossa redenção. Aponta também para a nossa Canaã celestial, prometida por Deus também nas páginas das Escrituras, como nós encontramos no livro de Apocalipse, e nos próprios evangelhos, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o êxodo para nós não é uma ficção. O êxodo para aqueles que confiam, que creem, conhecem e creem nas Escrituras, creem na palavra de Deus, é um fato. É um fato não apenas histórico que ficou no passado, mas é um fato relevante para a sua própria vida hoje, relevante para a sua fé hoje e relevante para o que ele espera acontecer no futuro. Vocês sabem muito bem que o êxodo, ele foi o resultado imediato do propósito de salvação de Deus, de libertação de Deus, dos judeus, da escravidão de Faraó. O êxodo foi o resultado imediato após as 10 pragas que Deus, de maneira sobrenatural, com o seu poder, enviou sobre os egípcios, para que a sua soberania, a sua supremacia ficasse ali registrada, conhecida, e de maneira que os egípcios não tivessem nenhuma dúvida a respeito do grande poder de Deus que desafiava os deuses pagãos do Egito. As 10 pragas, meus irmãos, sim, desafiaram a adoração, o culto que era prestado às divindades pagãs do Egito, que eles consideravam como os seus deuses, os seus ídolos, como protetores da vida e protetores da prosperidade do seu país. Na época, havia pelo menos 24 deuses pagãos na terra do Egito e o povo de Deus lá convivendo no meio dessa idolatria toda. As 10 pragas, portanto, meus irmãos, elas foram realizadas, e dizem os estudiosos que elas foram realizadas num período de aproximadamente 9 meses, onde Deus manifestou o seu poder sobrenaturalmente, de maneira que elas atingiram aos egípcios, mas
Deus poupou ao seu povo judeu e eles não foram atingidos pelas pragas do Egito. Mas a última praga que Deus enviou sobre os egípcios foi a mais marcante para a história dos hebreus e, de certa maneira, também para nós cristãos hoje. Quando, em obediência a Deus, eles então sacrificam um cordeiro, cada família responsável por sacrificar um cordeiro, e pegam o sangue desse cordeiro e marcam as ombreiras das suas portas, das suas casas, para que desta maneira fossem poupados da morte dos seus primogênitos. E Deus então envia a 10ª praga, e a 10ª praga então vai passando pelas famílias e passa sobre as casas dos hebreus, mas adentra as casas dos egípcios e a tristeza e o choro toma conta de todo aquele país. Mas os judeus foram poupados e diz as Escrituras que não se ouviu nem a manifestação de um cão, de um dos cachorros dos hebreus, não se ouviu naquela noite paz e silêncio lá onde habitavam os hebreus, o povo de Deus, porque eles foram resguardados do poder da morte por causa do sangue daquele cordeiro. E o que é mais interessante, nós lembrarmos ainda nesta introdução aqui, nesta noite, é que o sangue daquele cordeiro, meus irmãos e irmãs, apontava para o sangue do cordeiro pascal, do Filho de Deus, que viria 1400 anos depois, para também ser sacrificado. A partir então desse momento, os hebreus é ordenado a eles, da parte de Deus, a então celebrarem a Páscoa, para que eles celebrassem essa libertação e jamais se esquecessem disso. E a Páscoa é celebrada, como vocês sabem, até o dia de hoje. Uma vez por ano é celebrado a Páscoa. Assim como nós cristãos, não uma vez por ano, mas uma vez por mês, nós celebramos a ceia do Senhor, celebrando também a nossa libertação, a nossa salvação, assim como os hebreus foi ordenados a eles a celebrarem a Páscoa, celebrando a sua libertação da escravidão do Egito. Nós, inclusive, hoje vamos celebrar mais uma vez a ceia do Senhor, celebrando também a nossa salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. A 10ª praga, então, irmãos, depois dela, Deus então tira o povo de Israel, ou o povo hebreu, que vai ainda se constituir na nação de Israel. Deus tira o povo do Egito com a promessa de levar esse povo, essa grande multidão, para uma terra que mana leite e mel, que ficou conhecido, e era assim, porque o nome da região era assim, a terra de Canaã. Mas aí vem agora a grande incógnita, ou os propósitos de Deus na vida do seu povo. Deus então tira o povo de Israel do Egito, e ele, ao invés de guiar o seu povo pelo caminho mais curto, pelo caminho mais reto em direção à terra de Canaã, Deus os faz agora andar 3 ou 4 vezes mais pelo deserto, com todas as dificuldades, durante 40 anos, até chegar o dia deles adentrarem a terra de Canaã e tomar posse daquela terra prometida por Deus. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que durante todo esse tempo, e em meio a toda a dificuldade que é encontrada no deserto, que foi encontrada no deserto, e guarde isso na sua memória aí,
Deus nunca se apartou deles, diz aí o texto. Se você continuar lendo, você vai observar isso. Nem por um instante sequer Deus se apartou do seu povo. Ele os guiou do início ao fim. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite, aqui. Que assim como Deus guiou o povo dele pelo deserto, Deus está te guiando pessoalmente para a Canaã celestial. Deus está guiando a sua vida hoje. Não mais para a Canaã lá no Oriente Médio, mas Deus está guiando eu e você pessoalmente para a Canaã celestial. O texto lá de Apocalipse capítulo 21, que nós lemos aqui. E a pergunta em primeiro lugar que eu quero compartilhar com os irmãos é essa: como Deus nos guia em direção ao novo céu, à nova terra, como orou nossa irmã Sandra? Como Deus nos guia? Meus irmãos, a resposta é que Deus nos guia muitas vezes nessa caminhada em direção à Canaã celestial. Deus nos guia, sim, também por caminhos muitas vezes mais longo e mais difícil também, nesse deserto que é o nosso mundo, nessa caminhada que nós estamos todos juntos. Nos dias de Moisés, meus irmãos, dizem os estudiosos, e se você fizer uma pesquisa rápida você vai observar isso também, havia pelo menos 2 rotas comerciais que eram mais curtas de onde os judeus habitavam para a terra de Canaã. Era como que uma linha reta. Eles saíam daqui do Egito, atravessavam o deserto, era uma rota comercial, era conhecido como o caminho dos filisteus, e eles poderiam então ser conduzidos por Deus por essa rota mais curta, mais rápida e com menos dificuldades. E havia uma segunda rota, também mais curta do que o caminho que eles fizeram, que eles poderiam também chegar à terra de Canaã, que era pela terra dos amalequitas, também está no texto, você depois pode conferir. Então, se você olha o mapa dessa época do Êxodo, você tem aqui do lado o Egito, você tem aqui do lado de cá a terra de Canaã, e você tem entre a terra do Egito e a terra de Canaã, todo esse espaço aqui que é o deserto. E você tem essas 2 rotas que são rotas comerciais da época, transitáveis, movimentadas. Mas Deus, ao invés de guiá-los por uma dessas rotas, Deus tira o povo e Deus desce com o povo em direção sul do Mar Morto, pelo deserto. Deus os faz ir até a região sul, a parte aqui sul do deserto. O povo vem até aqui, passa pelo Monte Sinai, dão a volta, retornam agora em direção a norte, em direção à terra de Canaã, mas eles não chegam aí até a terra de Canaã. Deus os faz dar uma volta novamente e retornar até a metade do caminho. E isso lhes custou 40 anos peregrinando pelo deserto. Quem estava guiando esse povo? Deus. Pastor, Deus não sabia que existia um caminho mais fácil? Sabia. Mas Deus tem os seus propósitos, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem os seus planos. E você e eu agora, nessa caminhada por esse deserto que é o mundo que nós vivemos aqui, em direção a essa Canaã celestial, o novo céu, a nova terra, que nós aguardamos, o cumprimento da promessa do Senhor, a direção de Deus sobre as nossas vidas, também na nossa caminhada, nem sempre é como nós desejamos. Nem sempre é pelo caminho mais fácil. A exemplo dos israelitas. Como diz o texto, versículo 17, 18, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus o levou pelo caminho, Deus não o levou pelo caminho mais fácil, que é o caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse,
Deus sabe todas as coisas. Olha o que Deus disse. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Deus conhece o coração do seu povo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as nossas fraquezas. Meus irmãos, o caminho mais fácil em nossa caminhada também pode, ou melhor, o caminho mais difícil em nossa caminhada, assim como os hebreus, pode significar algumas coisas, como nós relatamos no início da mensagem aqui, lembramos. O caminho difícil pode significar, muitas vezes, enfermidades que nós temos que lidar, enquanto nós marchamos, caminhamos em direção à nova Canaã ou à Canaã celestial. O caminho difícil pode significar você ter que lidar com a perda de um ente querido. O caminho difícil pode ser você ter que lidar com um desemprego. Como cristão, como um cristão piedoso, fiel, você foi demitido. E sem muita explicação. E você, Senhor, mas por que eu tenho trabalhado aqui honestamente, me dedicado fielmente, tenho procurado honrar o teu santo nome? Você tem que lidar com esse caminho mais difícil. Você tem que lidar com a rebeldia de um filho, uma filha, por exemplo. Você tem que lidar com as frustrações e as decepções da sua vida conjugal e da vida de maneira geral. E na verdade, meus irmãos, se a gente para pensar um pouquinho mais, a nossa vida de fé, a nossa vida de santidade, de fidelidade a Deus neste mundo e aos seus ensinamentos, na verdade, não é fácil viver esta vida cristã neste mundo, neste deserto, como um cristão fiel, obediente, que se esforça para honrar o nome de Deus, como crente que você é, nessa caminhada em direção ao novo céu e nova terra, você sofre muitas provações, e muitas vezes provações maiores. E aí talvez você pare e pergunta, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Você na sua caminhada neste mundo, você pergunta, Senhor, mas quem sabe você até diga, mas isso não é justo. Justo eu, que tenho me dedicado ao Senhor, que tenho procurado ser fiel, ser obediente, estou passando por isso. Pode significar o caminho mais longo e mais difícil que nós estamos enfrentando, temos enfrentado neste mundo. Deus pode te guiar pelo caminho que você não desejava passar, pelo caminho que você não desejava ir. Mas tem uma coisa, não reclame. E eu vou dizer porque você e eu não podemos reclamar, não podemos ficar tristes, não devemos ficar tristes, não devemos ficar desesperados. Ao contrário, devemos ser gratos a Deus. Porque as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho são provações que Deus nos dá para que nós possamos crescer cada vez mais na fé, para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Então, ao invés de nós reclamarmos, Deus sabia que se fosse pelo caminho mais fácil, a primeira dificuldade, a primeira guerra, isso não era difícil de acontecer, porque, por exemplo, o caminho dos filisteus era patrulhado pelos soldados egípcios. E Deus sabe que na primeira dificuldade, na primeira batalha, o povo vai dizer assim, o quê? Mesmo sendo escravo do Egito, eu vou voltar para o Egito. Oxe, não é difícil chegar a essa conclusão, não. Dei uma de baiana agora aqui, né? Oxente. Vocês se lembram que mais à frente, quando eles estão lá no deserto, né? Querendo comer carne. O que eles vão dizer para Moisés? Por que nos trouxeste para esse deserto? Para morrermos de fome? Antes morrêssemos no Egito, diante daquelas panelas de carne do Egito. Meus irmãos, não reclame quando você e eu nos defrontarmos. Não acha que Deus está sendo injusto com você, não ache que Deus está sendo injusto com você. Confie na direção de Deus, Ele está guiando você nessa caminhada.
Confie que Ele conhece todas as coisas, que Ele conhece inclusive o seu coração, o seu pensamento. Confie, porque Ele sabe o que faz e Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele sabe que, assim como os hebreus, você talvez, diante da dificuldade, no caminho fácil, tendo a facilidade de voltar para o Egito, para o pecado, para o conforto, para o mundo, você também talvez dissesse a mesma coisa. Lembre-se, Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele é onisciente. Ele conhece o futuro antes mesmo de acontecer o que vai acontecer lá na frente, obviamente. Por isso, meus irmãos, não importa. Não importa se o caminho pelo qual Deus guia a sua vida é longo ou se é mais curto. Não importa se o caminho por onde Deus guia a sua vida neste mundo, aqui em direção a Canaã Celestial, é mais fácil ou é mais difícil. O que importa é você confiar na direção deste guia sobre a tua vida. O que importa é você saber que Deus age em favor do seu próprio bem. E aqui cabe perfeitamente um texto que eu gosto muito, Romanos 8, 28. Você se lembra desse texto? Sabemos que todas as coisas, todas a ênfase aqui, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então o crente verdadeiro, a crente verdadeira, ele sabe que não tem motivos para reclamar quando ele tem a consciência e a confiança de que Deus está guiando a sua vida. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um outro aspecto que salta aqui aos olhos. Na sequência do versículo 18, Moisés ali deixa não escapar, porque nada é escapado, mas propositalmente nas Escrituras, nada é por coincidência ou porque cochilou, mas na palavra de Deus é proposital também para o nosso ensino. No finalzinho do versículo 18, Moisés diz que o povo então é guiado por Deus, rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e aí ele diz, e arregimentados subiram os filhos de Israel. Arregimentados. O que isso significa? Significa que provavelmente o povo os hebreus, ao saírem do Egito, eles estavam de certa forma preparados para as batalhas que iriam enfrentar. Dizem os estudiosos que eles estariam armados com lanças, com arco e com a funda também, armas da época para enfrentar os seus inimigos. Você e eu nessa caminhada não apenas temos que confiar em Deus, na direção de Deus, e quando enfrentarmos os caminhos difíceis, continuar confiando no Senhor, mas nós também temos o dever de estarmos preparados para essa caminhada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos lembra disso, que nós devemos estar preparados para as lutas nessa caminhada. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele vai dizer, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Olha aí o ponto. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando? Na sua caminhada, agora. Desde a sua conversão, até você chegar do lado de lá. Até você chegar na Canaã Celestial. Quando isso vai acontecer? Quando morrermos, ou se Jesus voltar antes de nós morrermos. Nós precisamos estar arregimentados, é dever nosso, preparados para as batalhas que enfrentamos e que vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada em direção a Canaã Celestial. Você não pode estar desprevenido. Precisamos estar atentos, vigilantes e revestidos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo continua, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo,
permanecer inabaláveis. O que significa estar revestido da armadura de Deus? Resumindo, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto você segue a sua caminhada, é meu dever, é seu dever, se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Isso é uma forma de você estar arregimentado, para fortalecer a sua fé em Deus, para quando você se deparar com essas dificuldades, nesse caminho, nesse deserto, você não esmurecer. Quando chegar o dia mau, você não desmaiar diante do mal e querer voltar para o Egito. Estar regimentado significa você desenvolver uma vida de oração constantemente. Tem crente que só ora quando pede para orar na igreja. Será que eu estou falando um absurdo? Espero que sim. Tem crente que só ora na sua refeição. Meus irmãos, a oração é algo que precisa estar em nossos lábios, em nossa mente, constantemente. Em todo momento nós podemos orar e falar com Deus. Então, estar arregimentado é desenvolver uma vida de oração. Estar arregimentado é desenvolver a sua santidade pessoal. É estar preparado para essa caminhada. É desenvolver a sua vida de pureza. Nós, como crentes, não podemos ter uma mente impura, um coração impuro. Está certo que você e eu, quando fomos convertidos, aqueles que foram convertidos em adultos, nós viemos para o povo de Deus com o coração impuro, com a mente impura, mas à medida que você vai caminhando com Deus, precisa se purificar. Precisa buscar essa pureza. Estar arregimentado é consagrar então a sua mente e o seu coração para o Senhor todos os dias. São algumas coisas que fazem parte e que é obrigação nossa enquanto cristãos. Portanto, meus irmãos e irmãs, estejamos cientes de que muitas vezes Deus nos guia por caminhos mais longos e mais difíceis. Porém, o mais importante para você nesta noite é continuar confiando na direção de Deus sobre a sua vida, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Mas Ele manda você e eu estarmos preparados. Em segundo lugar, ou a segunda pergunta, a primeira foi: como é que Deus nos conduz, né? Como é que Deus nos guia nessa caminhada? A segunda pergunta: como devo me conduzir nessa caminhada? Agora sou eu. É você. Como é que eu devo me conduzir? Bom, a resposta é simples também. Além de você e eu obedecermos a Deus, que isso é natural para todo crente, obedecermos a palavra do Senhor, nós precisamos. Você precisa ser responsável com os seus compromissos. Você precisa cumprir as promessas feitas no início, lá atrás. Nós precisamos cumprir os nossos compromissos assumidos nessa caminhada com Deus. E aqui eu quero lembrar alguns aspectos interessantes, com base no versículo 19. Olha o versículo 19, Moisés diz: também levou Moisés, o texto diz, consigo os ossos de José. O que tem a ver os ossos de José com o êxodo? Tem algo muito a ver, muito importante. Ele levou os ossos de José, pois ele havia feito os filhos de Israel. José fez os filhos de Israel jurarem solenemente, é um compromisso assumido, dizendo: certamente Deus vos visitará. E quando isso acontecer, vocês levem daqui convosco os meus ossos. Vocês prometem isso? Parece profissão de fé aqui, né? Prometem isso? Guardem a profissão de fé porque tem a ver. Eu quero fazer esse link aqui. Meus irmãos, ao se preparar para essa caminhada, Moisés, os líderes e todo o povo, eles cumpriram a promessa feita lá atrás. Quando? Há mais de 400 anos. 430 anos ficaram escravos do Egito. Agora eles estão saindo do Egito, sendo libertos. E eles se lembraram do compromisso feito lá atrás,
pessoas de honra, pessoas honestas, pessoas de caráter, servos de Deus. Então, eles saem, mas eles não esquecem do compromisso. Eles cumprem a promessa que eles fizeram no passado. E os ossos de José estão sendo levados para o Egito, diz o texto, do Egito para a terra prometida. O que isso significa, meus irmãos? Significa que eles não apenas cumpriram a promessa feita a José, ainda em vida, quando José ainda vivia, mas agora eles estão honrando, com esse ato, eles estão honrando a memória deste grande líder deles, servo de Deus, que foi tão importante para a história deles. Meus irmãos, assim também você e eu, que agora seguimos nessa caminhada em direção ao paraíso, a terra prometida, a Canaã celestial. Nessa caminhada, nós devemos lembrar-nos das promessas que nós fizemos, dos compromissos que nós assumimos no início da nossa caminhada. Isso tem a ver com o nosso contexto presbiteriano, cristão. Nós caminhamos agora em direção aos céus. Quando você foi recebido como membro na sua igreja, você se lembra? Você fez promessas importantíssimas para a sua vida com Deus. Diante de Deus e diante da sua igreja, dos seus irmãos. Você assumiu compromissos sérios numa cerimônia solene é redundante, mas é isso mesmo. Numa cerimônia pública, você prometeu. Então, é preciso ter coragem e é preciso ter fé, a fé em Deus, para também ser fiel ao longo dessa caminhada, cumprindo as suas promessas e não sendo infiel a Deus diante das promessas que você fez. Algumas promessas eu quero relembrar aqui, que você fez e eu também. Naquela ocasião, no início da sua caminhada, você prometeu crer que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, elas são a palavra de Deus. E você reconheceu que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a sua vida. Então faça isso valer enquanto você caminha em direção à Canaã celestial. O que é a palavra de Deus para você hoje? É de fato a única regra de fé e prática. Hoje, no ofício fúnebre, eu tive que dividir com algumas pessoas da Igreja Católica, que também a família era católica, e em respeito aos que estavam ali presentes. Pastor é assim, né? Às vezes se encontra nessa situação. E teve um momento lá na cerimônia, no ofício fúnebre, em que eles estavam conduzindo um dos cânticos, e obviamente o cântico da Igreja Católica, mas que se referia a Maria. E depois, é um cântico muito conhecido, né? Todos nós de origem católica, dificilmente alguém não conheça. E brincando aqui com vocês, depois eu cheguei no presbítero Pedro e falei assim: confessa aí, você deu vontade de cantar também junto com eles, né? Porque é um cântico muito conhecido. Mas, irmãos, falando sério, tem alguns crentes que, apesar de terem confessado isso e assumido esse compromisso de que a palavra de Deus agora é a sua única regra de fé e prática, estão colocando a fé em outras coisas. Estão escolhendo outros deuses que fazem parte do panteão, dos deuses egípcios, dos deuses deste mundo. O que isso significa então? Como eu posso continuar assumindo esse compromisso
e fazendo isso valer na minha vida? Ora, é simples. Se esforçando para aplicar na sua vida os ensinamentos, os princípios e valores da palavra de Deus que você conhece, aplicando na sua vida e aplicando na sua família, aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então, você fez esse compromisso. O Antigo e o Novo Testamento é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática para a minha vida. Você ainda é fiel a esse compromisso? Você prometeu fazer uso da Bíblia diariamente para o seu crescimento espiritual. Você prometeu isso aqui? Se não prometeu, deveria ter prometido também. Você tem consultado a Bíblia diariamente? Ela tem sido, de fato, o seu guia para a sua vida nessa caminhada? Todos os dias você tem buscado conhecer. Pastor, todos os dias não, mas semana sim, semana não. Não, a promessa foi todos os dias. É o seu alimento espiritual. E aí o pastor gosta de fazer esse paralelo, né? Você não come todos os dias para manter saudável o seu corpo? Então, coma a palavra todos os dias para você manter saudável a sua fé. Honre o seu compromisso firmado com Deus. Você prometeu deixar de fazer, agora o contrário, né? O que a Bíblia condena, o que a Bíblia proíbe. Será que você não está fazendo coisas que a Bíblia proíbe? Você prometeu se sujeitar à disciplina da sua igreja. Você está fazendo valer isso? Você tem honrado os seus líderes, os oficiais da igreja, diáconos, seus presbíteros, homens que Deus levantou para liderar o seu povo? Honre os seus pastores. Ore por eles. E permita-se ser instruídos por eles, seus presbíteros, os pastores que Deus coloca sobre a sua vida, reconhecendo-os como servos de Deus, como guias espirituais, homens imperfeitos e falhos, mas a promessa que você fez foi condicionada, enquanto estes permanecerem fiéis às Escrituras. Você prometeu também sustentar a causa do Evangelho. Então, nessa sua caminhada, você tem sido fiel no seu dízimo, você tem sido ofertante, você tem investido no reino de Deus, nessa parte. Você tem também, não só na questão financeira, mas você tem investido no reino de Deus também, através do seu testemunho moral. O seu testemunho lá fora tem colaborado e contribuído para o crescimento da igreja, ou tem sido um escândalo para a igreja, para o Evangelho de Cristo? A igreja, vocês todos sabem disso, ela sobrevive dos dízimos e das ofertas. Por que eu estou levantando todas essas questões, irmãos? Porque foram compromissos assumidos no início da nossa caminhada com Deus. Já andamos alguns quilômetros nesse deserto em direção a Canaã Celestial. E aí, você se esqueceu desses compromissos? Ou está firme neles? Está honrando a Deus? Está honrando a sua igreja? Está honrando o seu reino? Está se esforçando para ser fiel? Sejamos, meus irmãos, todos nós. Quando eu falo para vocês, estou falando para mim também. Sejamos fiéis em nossa caminhada em direção ao lar celestial. Cumpramos os nossos compromissos assumidos, as promessas que nós fizemos. Mas há um último aspecto que eu quero compartilhar ainda com os irmãos, antes de concluir. Há uma terceira pergunta. O Senhor está guiando você nessa caminhada. E a pergunta é: como você deve reagir diante das dificuldades? Lembra lá, o texto diz, no versículo 20, eles saíram de Sucote, onde eles estavam, a região onde eles estavam ali, acamparam-se em Etã, à entrada para o deserto. Eles estão ali de frente para o deserto. É algo difícil que eles vão encarar. E por isso a pergunta, como você deve reagir diante das dificuldades? Ora, a resposta também é simples. Quando você se deparar com as dificuldades no seu deserto, na sua caminhada neste mundo, lembre-se, guarde isso na sua memória. Lembre-se, Deus está contigo.
Deus está com você. E eu quero mostrar por que eu estou dizendo isso. Olha, o texto diz no versículo 21. O Senhor ia adiante deles. Era o deserto, era difícil, mas Moisés está relatando e registrando. O Senhor ia adiante, não atrás, adiante deles, durante a noite, numa coluna de fogo, com o propósito de iluminar o povo, para que eles pudessem caminhar sem dificuldades, enxergando os tropeços no caminho, né? E diz o texto, eu atropelei aqui o texto, né? Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o versículo 22, é forte o versículo 22. Falar igual o pentecostal, irmão pentecostal, que é forte o versículo 22. Olha que diz o versículo 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nunca! A coluna de nuvem simbolizava a presença de Deus guiando o seu povo. Como você deve reagir diante das dificuldades nessa caminhada? Quando elas batem a sua porta, reaja, lembrando-se de que Deus está contigo. Eu acho muito bonito ainda o capítulo 2, versículo 7 de Deuteronômio, que Moisés dá um testemunho aqui da fidelidade de Deus, reforçando isso. O versículo 7, Moisés diz, lá em Deuteronômio, pois o Senhor teu Deus, e agora Moisés falando direto para esse povo, o Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te abençoou, aliás, um pouquinho antes aqui, não, é isso mesmo. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Pastor, Deus não está vendo o que eu estou sofrendo, não. Olha o que Moisés está dizendo aqui. Deus sabe o que você passa. Deus sabe o que está passando a nossa querida irmã Adriana e seus filhos. Deus sabe o que está passando os familiares da nossa querida irmã Esther. Deus sabe o que está passando o nosso querido reverendo Manuel Pedregosa, que perdeu a sua esposa. Deus sabe, testemunha aqui Moisés, que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus, aí vem o consolo. Viu, irmã Sandra, aqui, ó, o consolo do Senhor. Diz assim, esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. E olha só que bonito. Coisa nenhuma te faltou. Mas tem mais, quer mais? Guarda aí no seu coração. Ó, Deuteronômio 8, de 2 a 5. Esse texto é muito importante. Eu quero a sua atenção aqui. Eu sei que eu estou abusando da sua paciência, mas segura aí. É importantíssimo. Olha o que diz esse texto. Moisés está relembrando o povo. Ele está dizendo assim, lembra do que Deus fez, como Deus conduziu vocês. Recordar-te-ás. Abra aí a sua Bíblia para você acompanhar. Deuteronômio 8, do 2 ao 5. Abra aí rapidinho. Deuteronômio 8, do 2 ao 5. Diz assim o texto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, povo de coração duro, né? Deus precisa corrigir, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, diz Moisés, e ele continua, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha o que diz o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Meus irmãos, isso não é pouca coisa. O povo caminhou de dia e de noite,
E Moisés está dizendo essas coisas aqui. E ele diz, agora responsabilizando esse povo, versículo 5, você sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E claro, porque Ele te ama. Meu irmão, minha irmã, creia que assim também Deus é contigo nessa caminhada. Portanto, mais uma vez, como é que eu reajo diante das dificuldades? Quando você se deparar diante das dificuldades no seu deserto, na sua caminhada, lembre-se, Deus está contigo, Deus está com você. Ele está te guiando nessa caminhada, então o que você tem que fazer? Descanse, confie. Portanto, não importa o tamanho das dificuldades ou o tamanho dos inimigos que você vai encontrar pelo caminho, pois Deus está com você. Eu tenho certeza que você concorda que a nossa querida irmã Adriana está sofrendo muito, mas ela pode descansar em Deus. O reverendo Manuel está sofrendo muito, mas ele pode descansar em Deus. Cada um de vocês que já passaram por essa experiência de perder um ente querido ou outras dificuldades na vida, pode descansar em Deus, porque Deus é com você nessa caminhada. Eu quero deixar com você alguns versículos que reforçam isso. Você pode dizer como salmista diante dessa verdade. Salmo 73, 24, o salmista declara para Deus assim, tu me guias com o teu conselho. Deus está guiando você nessa caminhada. E o salmista está dizendo, tu me guias com o teu conselho, mesmo diante das dificuldades do meu deserto. E aí ele diz assim, depois me recebes na glória. Você quer coisa mais do que isso? A vida aqui é cheia de lutas, mas a glória que Deus preparou para nós é certa. Aí o salmista diz assim, diante dessa realidade, quem mais tenho eu no céu? Ele está dizendo assim, o que mais eu poderia querer no céu? E mais, não há outro em quem eu tenha prazer na terra. O meu prazer está no Senhor. É nele que eu descanso, pois Ele é quem me guia. Ou você pode declarar ainda como o salmista lá no Salmo 48, quando ele diz assim, porque este Deus que me guia, o nosso Deus para todo sempre, Ele será nosso guia até a morte. Não tenha dúvida disso. Você que entregou a sua vida para Ele, que crê nele, Deus vai guiar você até o fim, ou você morrer, ou a volta de Jesus. Mas tem outro texto que é maravilhoso, o Isaías capítulo 28, versículo 17, se você quiser anotar aí para depois você ler. Preste atenção, Isaías 48, 17 diz assim, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil. E olha só, e te guia pelo caminho que deves andar. E o 58:11, ele diz, eu, o Senhor, te guiará, e o Senhor te guiará continuamente. O Senhor te guiará continuamente. Se você tem certeza disso, que você está sendo guiado por Deus, você está no lucro. E o profeta Isaías nos lembra disso, sabe por quê? Ele vai dizer assim, aqueles que são guiados pelo Senhor, ele diz, Ele te fartará, e fartará a tua alma, em lugares áridos. Quer um lugar mais árido do que o deserto? O profeta está dizendo, o Senhor vai fartar a tua alma, vai te sustentar nos lugares áridos. O que mais Deus vai fazer? Ele diz, fortificará os teus ossos. Os israelitas andaram 40 anos no deserto, e Moisés disse, o pé de ninguém, nenhum pé de ninguém inchou. O profeta Isaías está dizendo, ele fortificará os teus ossos, e mais, você crente, servo de Deus, serva de Deus, será como um jardim regado, um homem, uma mulher de Deus abençoada, o filho de Deus, o qual Deus ama, a filha de Deus, a qual Deus ama. Você será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia. Como você deve reagir diante das dificuldades que você enfrenta neste mundo aqui?
confiando que Deus é contigo e descansando nele. Aí, Provérbios, Salomão, em Provérbios 3, 5 e 6, te desafia diante dessa verdade. Ele diz assim: confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Guarde esse versículo também, que é uma pérola. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque ele é turvo. Ele é pecaminoso. Deixa Deus continuar guiando a sua vida por esse deserto em direção a Canaã celestial. Bom, já cheguei até aqui. Então vocês aguentam aí mais 2 minutinhos, né? Eu vou concluir. Lembrando aqui para vocês. Irmãos, a Canaã celestial é totalmente superior à Canaã do Oriente Médio. E é isso que Deus tem para você e para mim. Deus te libertou da escravidão do pecado e te conduz para lá. Seja grato, ao invés de questionar e reclamar diante das dificuldades. Ele está pessoalmente conduzindo você nessa caminhada para este novo céu e nova terra através do Espírito Santo que habita em você. Saiba que os desígnios de Deus não podem ser impedidos. Se Ele te escolheu para te levar para o céu, ninguém vai impedir Deus de fazer isto. Assim, Deus prometeu e promete a todo que crê nele a salvar do inferno através do seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, que morreu há mais de 2000 anos atrás. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé e que você possa continuar nessa caminhada, tendo essa certeza de que Deus está guiando a sua vida pessoalmente para a Canaã celestial. Amém. Amados irmãos e irmãs, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, irmão e irmã, e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém.